boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Deus seja com todos nós nessa tarde de sexta-feira, amém? Hoje eu vou estar falando sobre o anticristo, né? Você quer saber o que é o anticristo? Você quer saber o que significa o anticristo? Então assista esse vídeo até o final. O título é Cuidado com os falsos profetas, o espírito do anticristo já está no mundo. E o texto está em 1 João, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, o que João está querendo falar aqui, nesse texto? 1 João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, nos ensina a distinguir entre a verdade e o engano espiritual. Precisamos discernir quando é o Espírito de Deus falando e quando é o Espírito do anticristo agindo. Isso significa que devemos ter discernimento para reconhecer se um pregador, profeta ou qualquer líder religioso está realmente sendo usado por Deus para anunciar sua palavra, profetizar, curar e realizar sinais e milagres, ou se na verdade está sendo usado por Satanás para enganar as pessoas. Porque todo espírito que prega que Jesus Cristo veio em pecado é de Deus. E todo espírito que prega que Jesus Cristo, todo espírito que prega que Jesus Cristo é o Senhor, esse espírito é do engano, né? Ao qual já ouvistes, né? Ao qual vocês já ouviram falar que há de vir, né? Que é o anticristo e já está no mundo. Esse discernimento é fundamental, porque há muitos falsos profetas no mundo que distorcem a palavra de Deus. Ou seja, aqui está falando, né, do anticristo. E o anticristo são o quê? São os falsos profetas, né, que existem no nosso mundo atual e existia também desde a época de Jesus Cristo, desde a época dos discípulos de Jesus Cristo, né, que são o quê? Os falsos profetas, ou seja, o anticristo, né, falso profeta e anticristo são a mesma coisa, né? Então, nós devemos buscar a Deus sabedoria para poder discernir o espírito que é de Deus e o espírito que é o quê? Do anticristo, o espírito que é do quê? Do engano, o espírito que está sendo usado por Satanás, né? Temos que pedir a Deus sabedoria para poder discernir o espírito, né? O profeta que está sendo usado por Deus e o profeta que está sendo usado por Satanás, né? É isso que esse texto quer dizer. E a reflexão que eu deixo para hoje, nessa tarde, é: vivemos em um tempo onde muitas vozes se levantam em nome de Deus, mas nem todas elas vêm de Deus.
a Bíblia nos alerta sobre a existência de falsos mestres e falsos profetas que podem até mesmo realizar sinais e milagres, mas estão a serviço do diabo. Por isso, João nos ensina a testar os espíritos, ou seja, analisar cuidadosamente se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro Espírito de Deus sempre glorifica a Deus, exalta a Deus e conduz as pessoas à verdade. Já o espírito do anticristo, que é o espírito do engano, que está sendo usado por Satanás, distorce a palavra de Deus e engana aqueles que não têm o quê? Discernimento. Que possamos ser vigilantes, alicerçados na palavra, pedindo sempre ao Senhor sabedoria para não sermos enganados. Afinal, nem tudo que parece ser de Deus é realmente de Deus. Amém? E que vocês possam meditar bastante nessa mensagem, nessa palavra ao decorrer desse dia.